Glória a Deus. Te amo. Também. A paz, irmãos. Merece o apóstolo Wellington. Teve um dia que ele foi lá, ele e a Alana compraram um presente para mim. Chegaram assim, todo feliz. Robertane, comprei um presente para você. Falei, aleluia. Abri o presente, era um óleo de peroba. Porque cada um fala para o outro que o outro é cara de pau. Eu e o Wellington, a gente não tem dedos para conversa. Não tem. Hoje ele brigou comigo, ri da cara dele o tempo todo, ainda zoei ele, né? Porque a gente se dá muito bem. Com a Valéria também, com as meninas. Então, há muito tempo de ano da gente... A gente não se vê tanto, mas é um relacionamento muito bom que a gente tem. E eu fiquei muito grata de estar aqui, de participar, de poder derramar um pouquinho do que Deus fez comigo. Né? Ainda não vivo uma plenitude que eu gostaria de viver, mas jamais eu vou deixar de pregar o que é verdade. Aquilo que eu sempre sonhei viver, estabelecer, e isso é bom. Quero falar um pouquinho com vocês. Qual é a função de um culto? Por que precisa de um culto? Né? E o que é um culto? A gente sabe que cultuar a Deus é a melhor coisa que existe. Amém? Você veio para cá com alegria no seu coração e disse, uau, eu estou indo na casa do meu Senhor e ali eu vou derramar algo para Ele. E toda vez que a gente vem para a casa de Deus, nós viemos para dar o melhor adoração, o melhor louvor, o melhor coração que a gente possa dar. Mas a gente sai cheio de bênçãos, é ou não é? Igual o filho que vai na casa dos pais, que já casou, daqui a pouco está saindo com uma marmitinha, está saindo com uma comprinha, está saindo com um perfuminho que catou da mãe, que catou do pai, que catou... A hora que vê, foi para casa cheio de sacola. É ou não é? A gente faz a mesma coisa na casa de Deus, sabia disso? A gente tem um pai que nos presenteia, que nos dá, e a gente sempre sai cheio de coisas. Cada vez mais que nós encontramos como corpo de Cristo. E eu quero falar um pouquinho no texto de 1 Coríntios 14, 26, que fala assim, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Seja você se reunindo em célula, seja você se reunindo na casa do Senhor, seja você reunindo na casa dos irmãos, é para que a gente possa edificar uns aos outros. Para que a edificação ela seja estabelecida, ela tenha um propósito. Mas a gente precisa entender que quando no texto fala, se você for andar um pouquinho mais, ele dá uma caminhada aqui, que ele fala de você falar em salmos, fala da profecia, fala de tantas outras coisas que nós precisamos experimentar. Deus ele não quer que você só entregue sua vida para Jesus. Ele quer que você viva cada detalhe que Ele tem para você. Ele quer derramar presentes sobre a sua vida. E quando nós compreendemos isso,
Nós somos homens e mulheres. A gratidão é algo muito importante que precisa existir dentro de mim, dentro de você. Porque se você não é grato, você não é abençoado. Não que você não seja abençoado, mas você não consegue ver como você foi abençoado. A ingratidão, ela te deixa cego para as coisas e para a bondade de Deus. De você saber o que Deus é em você, o que você é nele, e o que você faz parte dele, e o que você pode fazer por ele e com ele. Quando eu começo a compreender e a entender isso, no meu coração não há espaço para nenhum tipo de murmuração. No meu coração começa a ter alegria. Você já parou para pensar que você, casal, você orou tanto para você arrumar uma esposa, você para arrumar um marido? É ou não é verdade? Quem que orou e jejuou para casar? Alguns aqui. O resto foi no susto? Casei. Foi assim? Né? De alguma forma você falou, Deus, abençoa aí. Aí você acaba de casar, daqui a pouco você está o quê? Murmurando. Reclamando. Ó marido que tu me deste, a esposa que tu me deste. E a gente perde a gratidão do que Deus faz com a gente. Um coração grato, ele consegue ver mais qualidade na vida do outro do que defeitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vem para a casa de Deus, você tem visto mais qualidade na casa do Senhor do que defeitos? Ou você tem visto mais defeitos do que qualidade? Eu estou dizendo isso para você poder sondar o teu coração. Se você está tendo um coração grato, porque como que vai sair louvor dos teus lábios? Salmos, cânticos, se não tem um coração grato? Você só vai reproduzir uma canção, mas isso não vai ser verdade quando você cantar para Deus. A palavra de Deus fala que você honra Ele com os seus lábios, mas o seu coração está longe dEle. Você já viu você cantando e a sua mente pensando em outra coisa? Não há uma conexão, não há uma verdade genuína. E quando Deus está dizendo isso, que a gente entra automaticamente, Deus não quer que você seja pronto a ser repetitivo em coisas. Sabe quando uma criança, ela para, ela desenha, ela escreve algo para o pai e para a mãe, é aquele desenho mais feio do mundo. E quando é um rabisco, e quando entrega para você, você fala, que coisa mais linda que você fez. É ou não é? É a mesma coisa que a gente faz para Deus. A gente chega com aquele rascunho para Deus, e Deus fala assim, que coisa mais linda. Às vezes a gente não consegue expressar o que está dentro de nós para Deus. Mas Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe qual a sua intenção. Ele sabe se você veio porque você o ama ou se você veio obrigado. Ou você veio porque você quer cumprir uma responsabilidade. Mas quando o Senhor está dizendo para você assim, olha, quando você entrar dentro de um culto,
quando você entrar dentro de uma reunião, de estar em algum lugar. Ele está dizendo, quando você se reunir no nome dEle, Ele está dizendo para você, começa com os salmos, seja poético. Sabe, muitos nós perdemos o romantismo, tanto o homem quanto a mulher. Isso não é sinônimo de fraqueza. Romantismo é algo muito bom que precisamos resgatar. Porque quando nós vamos fazer uns salmos para Deus, nós vamos expressar a alegria, o amor, o romantismo, algo poético que nós vamos falar. Que nós vamos expressar palavras, ideias, que está dentro da gente. E aí a gente vai pegar os saltérios, os instrumentos. Não é tocar. É da sua vida ser um altar de adoração. Sabe por quê? Porque o louvor, ele é a maior arma de guerra. O louvor, ele liberta. Como assim, Robertane? Liberta. Quando Saul estava atormentado pelos espíritos atormentadores, ele fala assim, ó, vai lá, pede para mim, traz para mim um tangedor. Mas não é um qualquer tangedor. É um tangedor que tem intimidade com Deus. É um tangedor que tem relacionamento com Deus. E aí ele fala assim, olha, eu conheço um jovem. O nome dele é Davi. Ele toca com uma excelência. Mas o melhor, Deus é com ele. Será que hoje você pode dizer que Deus é com você? Ou alguém olhar para você e dizer assim, ó, você faz com excelência e o melhor, Deus é com você. E trouxe, Davi começou a tocar, os espíritos atormentadores saíam da vida de Saul. Profeta Eliseu, quando ele tinha que profetizar, ele falava assim, vem os tangedores. Eu preciso que os tangedores começam a tocar, para que eles abrem os céus, para que eu possa profetizar. Então, quando nós entendemos isso eu quero falar para a próxima geração, os adolescentes, aprender a tocar, a cantar, a louvar, para que a próxima geração, ela já está aqui, sendo treinada, para poder fazer a manifestação da glória de Deus. E quando eles começam com isso, ele começa a liberar o profético dentro da igreja, onde a palavra de discernimento, de entendimento, de conhecimento, onde a profecia, onde o Espírito do Senhor começa a manifestar. Por quê? Porque teve tangedores aqui, que conseguiu abrir o céu. Talvez seja um tangedor que tem uma voz linda, sim, mas às vezes tem um tangedor que não tem tanta voz, não. Mas ele consegue abrir o céu, porque Deus é com ele. E aí aqui fala assim, quando você se reunir, a doutrina, ensino, há regras a ser colocadas. O que o Wellington fez aqui hoje, como mestre? Ele já ensinou, já colocou as regras,
já usou o dedinho da autoridade, já delegou para cada um o que cada um tem que fazer, se vira no Espírito. É ou não é? Aí você pode falar assim, mas por que ele fez isso? Porque Deus falou com ele e ele já estabeleceu. Simples no lugar. E é assim que Deus faz. Ele traz o ensinamento, ele traz o porquê e ele fala como vai ser. Em todo culto precisa ter isso. A gente ter o entendimento e o ensino para a gente poder saber como viver, como praticar cada coisa, para que a gente não seja roubado. Porque os fundamentos precisam ser estabelecidos e precisam ser ensinados. Talvez você poderia estar pensando de qual forma nós hoje, o que nós conseguimos ensinar sobre reverência na casa de Deus? O que você pode falar, que as pessoas tenham reverência na casa de Deus? Porque às vezes a gente acha que a gente veio para o culto para a gente ser adorado. Não para a gente adorar o Senhor. Ou a gente vem como um entretenimento que é a casa de Deus. Ah, eu gosto dos amiguinhos aqui, fulano de tal, então depois a gente vai se reunir, no final a gente bate papo, no final a gente faz isso, no final a gente está aqui. Mas o que Deus está querendo nos chamar a atenção? Ele está querendo dizer que eu e você precisamos entender que há uma organização espiritual que precisa ser estabelecido em cada culto. Que tem que ser com salmos, que tem que ser com doutrinas, que tem que ser com louvor. E você só consegue louvar com o coração grato. Porque às vezes você pode cantar. E é interessante que um coração grato, ele é abençoador. Quando alguém pede para você e fala assim, vai lá, ora para um irmão. O coração grato já levanta e vai orar pelo outro. Porque ele abençoa, ele quer abençoar a vida do irmão. Ele quer ser o primeiro a estar ali abençoando alguém. O ingrato fica esperando, não, que vem orar por mim. Gente, o dia que eu ver na igreja briga para a gente orar pelo outro, gente, essa daí é a igreja avivada. É a igreja viva. Lá onde eu congrego, gente, às vezes eu tenho que falar assim, ô fulano, sai daí e vai orar com o Bertano. Ô ciclano, sai daí e vai fazer isso aqui. Que daí tem que funcionar o dedinho da autoridade. Mas por quê? Porque não entenderam que no culto, Deus quer me usar profeticamente para o outro. Deus está querendo me usar porque eu sou abençoador. Eu vou até lá abençoar alguém. Porque a palavra de Deus fala assim, mais vale dar do que você receber. Mais vale você fazer. Mais vale você entender. Porque aí vem as revelações de Deus. É tão gostoso quando você está orando por alguém e você vai com o intuito só de abençoar. E aí você começa a orar por aquela pessoa,
Daqui a pouco você está falando palavras de conhecimento do que aquela pessoa está passando, do que ela está sentindo, e daqui a pouco ela começa a chorar, e você continua, e você chora junto com ela, sem entender o que está acontecendo. Depois que você acaba a oração, a pessoa olha para você e fala: obrigada, era tudo que eu precisava. Aí você sai: uau, que tremendo! Porque isso começa a liberar sobre você. Não é o pó do pirim-pim-pim. Né? Não é Ginny ou Jane, é que sou antiga, gente. Hoje é o quê? A minha é Ginny ou Jane, né? Que balançava, o negócio acontecia. Né? Na minha época. Espirrava. Então, tudo esse povo é acima de 50, viu, que está falando. Ou está chegando aos 50. Que conhece, os adolescentes não a conhecem. Mas a gente acha que é isso. E a revelação, ela começa a vir. Um sentimento, uma impressão. E você começa a falar. Deus abre a sua visão espiritual. Deus abre a sua audição espiritual para você ouvir. Porque você é abençoador. Olha para o abençoador do teu lado e diz assim: você é abençoador. Que quando nós somos abençoador, automaticamente a gente faz. Mas, Robertânia, eu não faço porque eu sou tímido. Deixa eu te dar uma notícia. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, sai de toda timidez. A gente se acomoda. Ah, não, porque eu sou tímido. Né? Eu também sou tímida, gente. Não parece, né? Mas sou. Tive que enfrentar obstáculos. Tive que quebrar a estrutura de engano, de mentira na minha vida. Mas eu não sei orar. Sabe sim, abençoa. Que saia 3 palavras da sua boca no começo. Depois alguém vai ter que falar para você assim: ó, chega de orar. Porque você vai aumentando o nível. Você vai crescendo. Você vai multiplicando. Amém? Se você tiver com um problema, dificuldade financeira, caça na igreja quem que está com problema financeiro. Você fala assim: vem cá que eu vou orar por você. Mas como assim, Robertana? Eu estou passando por dificuldade. Eu vou orar por aquele que está passando dificuldade? Vai. Porque quando você for orar por ele, você está unindo a sua fé com ele. Você está abençoando ele para romper. Ele rompeu, automaticamente você recebe. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você faz, Deus te abençoa com um galardão na sua vida. Lembra que eu falei que você vem para a casa do Senhor, não sai de mãos vazias, que nem você vai na casa da sua mãe? E também não sai de mão vazia? Leva uma marmitinha para casa. Leva alguma coisa. Amados, quando está falando de orar em línguas, nós sabemos que orar em línguas, tudo tem que ser com decência e ordem, amém? Mas a palavra de Deus fala que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo, você fortalece o seu espírito, e seu espírito fortalece a sua alma. E quando você não sabe o que orar, você começa a orar em línguas. O próprio Espírito vai intercedendo por você. E o próprio Espírito vai trazendo a luz
daquilo que você precisa. E o próprio Espírito vai edificando você, fazendo com que aquilo seja estabelecido, fazendo com que você rompa em todas as áreas da sua vida. E Ele nos dá interpretação, porque tem um bando de gente que é cabeção, é ou não é? Que quer entender o que está orando em línguas. Se você quer entender o que está orando em línguas, pede por interpretação. E Deus vai dar a interpretação, não só do que você ora, mas do que o irmão está orando. Porque a gente fala assim, eu não entendo nada, não vou fazer. E a gente não pede. Deus me dá a interpretação. Eu quero entender o que o irmão está orando, o que ele está falando, o que está acontecendo, e Deus dá a interpretação para todas as coisas. Dons. Você sabia que um dom é um presente de Deus? Ele quer nos presentear. Às vezes você não pede um dom de cura, um dom de libertar, um dom de restaurar, um dom de aconselhamento, um dom de ter visão espiritual. E o dom é um talento que Deus nos dá. Eu queria que você pensasse, pessoas que têm mais de 10 anos de cristianismo dentro desse lugar. Desde que você se converteu até o dia de hoje, qual foi o dom que você desenvolveu na sua vida? Ou você está do mesmo jeito, do dia que você converteu até o dia de hoje? Como que você está? Acomodado? Passivo? Ou não deixou crescer nada em você? Sabe, não, a gente não usufrui como filhos daquilo que Deus dá para a gente. Sabe como a inveja acontece? Quando um irmãozinho chega novo convertido, se converte, ele ouve uma palavra dessa e ele pratica. Ele põe em prática aquilo. E ele começa a orar pelas pessoas, as pessoas começam a ser curadas, as pessoas começam a ser libertas. E falar, mas por que Deus abençoou ele? Ele é mais bonitinho? Não. Ele simplesmente acreditou. E está usufruindo dos presentes de Deus na vida dele. Qual os presentes de Deus que você não usufrui? Quer sabedoria? Deus te dá. Quer conhecimento? Deus te dá. Lá na igreja tem um irmão, o nome dele é Felipe. Quando ele nasceu, deu uma complicação no parto. Então, a idade que ele tem não condiz com a idade de quem ele é. Então, ele não consegue ter aprendizado. Mas, amados, pensa no menino que Deus deu o dom para ele ler a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Vai um pregador falar um versículo errado. Na hora ele já corrige. Na hora ele corrige. Ele tem o dom. Ele chegou para mim e falou assim, Rob, é meu aniversário. Eu fiz uma festa em casa, fiz um bolo e falei para minha mãe que
eu ia comer o bolo, porque o primeiro pedaço ia ser seu. Eu falei, Felipe, você larga de ser cara de pau, que você nem me convidou para o aniversário e disse que o primeiro pedaço de bolo é meu. Eu falei, agora eu vou esperar você. Mas ele virou e falou assim para mim, não, mas eu quero um presente seu. Eu falei, uma Bíblia nova. Mas eu quero uma Bíblia nova em hebraico. Aí eu virei e falei assim para o irmão dele, porque o irmão dele era bem cético, né? E ele achava que o irmão dele sabia da Bíblia, porque a mãe colocava áudio. Mas o dia que ele pegou a Bíblia, pegou o versículo, e ele diz assim, Rob, eu sou um profeta. E quando eu estou mal, ele manda áudio para mim certinho do que está acontecendo. E manda um versículo bíblico ainda. Ele é o do profeta da Bíblia. E aí, eu olhei para o Leonai e falei, Leonai, agora vou ter que comprar uma Bíblia hebraica para esse menino. E eu não duvido que Deus vai ensinar ele a ler em hebraico. Porque se Deus ensinou ele a ler em português, imagine em hebraico. Ele não tinha capacidade nenhuma de aprendizado. E hoje ele faz parte do teatro. Às vezes ele vem no louvor com o pandeiro e ele já fala, eu sou profeta. Todo mundo que chega perto dele, ele fala assim, eu sou profeta. É uma graça. E aí teve um irmão que ele ficou assim meio triste de ver as condições do Felipe. E ele começou a orar, falou assim, eu vou dar um bandeiro para o Felipe e vou profetizar. Que o Felipe vai ser curado, que a sanidade do Felipe vai ser 100%, ele vai ser um homem curado. E ele estava chorando a semana inteira pelo Felipe. Aí ele chegou para entregar para o Felipe o presente, o Felipe falou, obrigada, irmão. Aí o irmão estava saindo, ele voltou, bateu nas costas do irmão, falou, irmão, eu sou assim para a honra e glória do Senhor, amém? Aí o irmão falou assim, acabou minha oração aqui. Sabe por quê? Ele usufruiu do dom, do presente que Deus tem para ele. Eu quero incentivar você a usufruir, você buscar, você ter. Se você tem um sonho, busca, que Deus te dá. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama nos presentear. Ele ama fazer algo tão diferente com a gente. Ele ama fazer com que nós sejamos transformados à medida que nós abençoamos alguém. Não tem como você não ser abençoado. Eu vim para esse congresso, eu estou saindo a pessoa mais abençoada desse congresso. Se ninguém não recebeu, eu peguei tudo. Sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço. E cada vez que eu falo mais conhecimento eu tenho, mais entendimento eu tenho, mais unção eu tenho, mais revelação eu tenho, e mais abençoada eu sou. Porque eu sou abençoada espiritualmente. Eu sou renovada. E eu quero incentivar você. Enfrenta cada desafio que der para você. Hoje, o apóstolo Edson colocou o desafio para o líder de jovem, o líder dos teens, o evangelista, o Palmonte aqui. Eu fiquei até escondida lá para não sobrar para mim.
Eu amo esse homem. Mas isso é multiplicação, sabia? Ele não é um homem egoísta que só ele faz. Ele não tem o domínio, o controle das coisas, não. Ele quer pôr o povo para avançar. Sabe? Ele quer pôr o povo para andar, para conquistar território, para ser grande. E às vezes a gente acha, não dá isso, não dá aquilo. Vem cá, Júlia, um pouquinho. Às vezes Deus vai usar o seu líder, vai usar a sua vida, porque se deixar, anda um pouquinho, Júlia. Anda um pouquinho. Se deixar, você vai assim. E o líder quer que você voa. Ele não quer que você vá para o passinho. Ele quer que você avance. Que você cresça. Ele não quer que você seja paralisado e fale assim, não, eu só sei isso aqui. Não, eu quero que você conquista. E não dá para ser doce com você falar assim, vem correr comigo agora. Não dá, gente. Não dá para fazer isso, não. Tem que ser assim. Vai. Conquista, acesse. É isso que Deus espera de mim e de você. O dia que seu nome estiver para pregar aqui, você está proibido de dizer não. O dia que o seu nome está para liderar a célula, você está proibido de dizer não. O dia que Deus te mandar para fazer um evangelismo, amém, pregar lá, você está proibida de dizer não. É isso que Deus espera de mim e de você. A Júlia não vai andar mais passo assim, não. Ou ela corre, ou Deus atropela ela. Pode sentar, Júlia, obrigada. É assim que Deus faz com a gente. Ele nos empurra para o nosso destino. E vai usar pessoas. Não acha que o próprio Deus vai descer em divindade para falar com você, não. Ele vai usar a sua liderança para fazer com que você avance. Gente, eu não combinei nada isso com o Hélito, não, viu? Tudo que aconteceu aqui tem a ver com a palavra aqui. Ele nem sabia o que eu ia falar. Ele estava brigando comigo porque cortaram ele de pregar e colocaram eu. Foi essa briga que nós tivemos na casa. Não, é família, né? Não é conta. Eu falei, você dançou, negão? Já era tu, agora sou eu. Ele, agora que eu estou sabendo. Falei, azar seu. Estou dentro. Já disse sim. Acordamos ele ainda, porque eu tinha que estar 4h aqui. Ele ainda tem que te levar lá. Eu falei, tem. Olha aí, vamos embora. Amados, cada vez mais que você busca em Deus, quando você se permite Deus usar a sua vida, porque Ele quer usar todos. Amém? A palavra de Deus fala que todos devem profetizar. Não é só o profeta. Não é só o pastor. Não é só o apóstolo. Não é só o evangelista. Não é só o mestre. A Bíblia diz que é todos. Ele quer que todos se movimentem. Ele não quer que você fique parado. Quem que tem cadeira cativa aqui na igreja? Vai, irmão, entrega quem tem cadeira cativa. Que só senta de um lado num lugar.
a irmã de verde levantou a mão. Irmã de verde, você vai sentar aqui na frente agora. Vai, se movimenta, irmã. Quem mais tem cadeira cativa? Entrega aí, gente. A irmã ali, você vai sentar lá no lugar dela, irmã. Você de preto aí, vai lá, você vai sentar lá no lugar dela. Essa fileira toda aqui, os 4 vão sair daí. Você de azul vai sentar lá do lado daquela moça de verde, cabelo fashion ali. Você vai sentar ali, do lado daquele rapaz de camisa branca. Você de vermelho, você vai sentar ali do lado daquela moça de blusa laranja. Você de blusa laranja, você vai sentar do lado desse menino ali, ó, de camiseta preta. Tem mais alguém que é cativo aqui? Os 3? Aleluia! Você de vermelho, você vai sentar ali do lado da apóstola. Você de óculos vai sentar ali atrás. Vai lá. Quem mais que é cativo aí? A igreja toda. Então, cada um vai sair do seu lugar e vai sentar em outro lugar. Vamos lá. Enquanto eu ver gente aqui, eu não vou parar. Cada um vai sair do seu lugar e vai sentar em outro lugar. Vamos lá, se movimenta. O pessoal aí do fundão que acha que eu não vou ficar chamando, pode levantar e ir para outro lugar. Os adolescentes, pode sair de tudo aí e ir para outro lugar. Anda, 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 anda. Vamos, vamos que vamos. Vamos, sair. Vai, Júlia. Não, a Júlia estava lá atrás, vem para cá. Vai, Júnior. Entrega mais gente aí que não saiu do lugar. Vai, chama aí. Vamos mudar de lugar. Vamos lá. Aí atrás se movimentaram. Não, tá falando de um aí. Sai do seu lugar. Vamos lá. Vamos. Se movimenta. Tem mais alguém aí? Aonde estava esse povo todo? Vai, Adailton, sai do seu lugar e vai para outro lugar. Vamos lá, gente, entrega mais gente aí. Esse de verde aí pode sair, acabaram de entregar. É a primeira vez? Você de verde aí, ó. Não dá de louco, não. Não, não, quero que você mude de lugar. De fileira. Não, aqui, ó. De blocos. Vamos lá, vai para outro bloco. Vai, enquanto você não for, eu não paro. A vergonha vai ser dobrada. Gabriela Brandão, sai do seu lugar. Vamos. Marido também. Não, você sentou na mesma turma. Eu quero ser do outro lado. Não, não tem problema que você já vai embora. Antes de você ir embora, senta no outro lado.
Isso é igreja de movimento. Tem gente que passa mal, diz que fica passando mal. Quando chega 10 minutos atrasado, alguém está sentado no lugar dela. Até cardíaco dá. Você sabe o que isso acontece? Quando a gente não se movimenta, a gente não conhece pessoas novas. A gente não troca relacionamento. A gente não troca conhecimento. A gente não troca unção. Porque a gente está sempre com a mesma turminha. A gente está sempre posicionado no mesmo lugar. A gente precisa se movimentar. E quando você se movimenta, movimenta no espírito. Hoje eu fiz um rebuliço aqui com você, para você entender. Saia do seu lugar e seja um abençoador. Saia do seu lugar e seja um abençoador. Dê lugar de honra para o outro. Se é aquele lugar que você gosta, pega um que está lá, você de azul. A partir de todos os cultos, você vai pegar alguém lá atrás e você vai trazer para sentar no seu lugar. Qual que é o nome dessa de azul, para deixar bem claro? Lilian. Lilian! Todos os dias, todo culto que ela vier, ela vai pegar alguém, vai colocar no lugar dela e ela vai sentar no lugar dessa pessoa. Está entendendo isso? Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa movimentação te trouxe tristeza ou alegria? Essa movimentação trouxe tristeza ou alegria? Porque a movimentação move os céus. Te traz alegria, te traz um renovo, te traz uma vida. E eu quero convidar você que mudou do seu lugar. Você vai orar com uma pessoa que você não tem relacionamento. Eu quero movimentar você agora. Você vai orar com pessoas que você nunca orou. Hoje eu quero desfazer os parceirinhos de oração daqui de dentro. Por que você vê, Robertânia, eu vou pensar 10 vezes, falar para o pastor se é para você vir nessa igreja. Né? Um irmão perguntou, ele está lá no estacionamento. Ele perguntou assim para mim, que dia que você vem? Eu falei, o dia que Jesus quiser, nem Valéria sabe, nem eu. Mas o que eu quero que você faça? Abençoa alguém. Sai do seu lugar e ora por alguém. Tem pessoas que ainda são tímidas e não conseguem orar. Eu compreendo isso. Mas ela vai avançar nisso. A partir do momento que você sair do seu lugar e orar por ela. A partir do momento que você vai abençoar a vida de alguém. Sabe por quê? Porque quem vê cara não vê coração. Às vezes alguém entrou dentro dessa porta com as emoções totalmente destruídas, com pensamentos de suicídio, de morte, ou recebeu uma notícia que um ente querido foi acometido de uma doença terminal. Ou às vezes o filho teve uma overdose. E ela veio para o culto porque ela precisa
de um abraço, de uma oração, de um sorriso. E às vezes a gente está tão focado em nós e as pessoas que estão ao nosso redor, e nós esquecemos do nosso próximo. Às vezes um pastor está passando por uma luta tão terrível, e você nunca orou por um pastor dessa igreja. Porque nós somos irmãos, e um precisa do outro. E no culto a gente precisa ter essa movimentação. Porque se a gente não tiver essa movimentação, quando sair para evangelizar, a gente não vai fazer também. Porque se a gente não se abrir aqui, a gente não se abre lá fora. Então quero convidar você a ficar de pé. E quem tem que ser do louvor que está aqui hoje, sobe. Mas eu quero que você saia do seu lugar. Eu quero homem com homem, mulher com mulher. Amém? Vai um homem com um homem, mulher com mulher. E você vai olhar para ela e vai perguntar: o que você precisa de oração hoje? Não deixa ninguém sozinho, não. Você vai ser o abençoador. Porque você tem um coração grato. E a gratidão está dentro de você. E hoje você está rompendo com o egoísmo. Hoje você está rompendo dentro de você com a passividade, com o comodismo. E você já pode orar por essa pessoa. Se você já perguntou o que ela precisa, você vai ser uma com ela, unindo em fé, em graça, em gratidão, em amor. Hoje você vai ser aquele que vai abençoar. E nessa semana você vai orar por essa pessoa. Tem um senhor aqui sozinho, aqui com as mãos levantadas. É eu andando que está dando problema? Ou não? Tá. Que você comece a abençoar agora. Que você comece a trazer à existência aquilo que ele precisa, aquilo que ela precisa. O povo de Deus é um povo abençoador. É um povo que ama. Um povo que manifesta a graça. A verdade do Senhor. É um povo que faz ser unido na força, na fé, na esperança. Pai, em cada culto, que haja essa verdade nessa casa. Que hoje essa movimentação no natural seja uma movimentação no espírito. A começar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de homens, de mulheres, de ancião dessa casa. Que eles sejam abençoadores ao entrar por essa porta. Que eles venham olhar, amar o irmão. A tua palavra diz que nós temos que considerar o outro melhor do que a gente. E os anjos, que esse batismo de amor seja sobre toda a igreja, sobre cada irmão. Que a manifestação da glória do Senhor seja sobre eles. Santo,
a chamar o irmão. Vamos adorar juntos. Vamos receber esse amor. De orar por outra pessoa, vai e ora, vai e abençoa. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado Santo pra sempre. O teu povo clama, e o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo clama, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia! Dá um sorriso pro seu irmão aí. E fala assim: eu tô feliz. Porque você está aqui. Porque você faz parte do corpo de Cristo. E eu verei a sua casa aqui também, glorificando esse Deus poderoso. Aleluia. Vou dar um aplauso para Jesus. Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Pensa 10 vezes antes de me chamar. Mas eu amo vocês. Que Deus te abençoe. Que tenha uma semana abençoada.
que você pegue os presentes de Deus e quando eu voltar aqui, falar assim: ô Betânia, esse dom eu já estou manifestando. Esse talento aqui, ó, eu já ganhei. Isso aqui já está fazendo diferença sobre a minha vida. Amém? Deus abençoe. Quem vem aqui terminar? Quero chamar todas as mulheres da igreja aqui agora.